Fala galera, belezinha? Bem-vindos a essa quinta aula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. Para aqueles que estão nos assistindo no YouTube, saibam que essa aula é uma aula que está acontecendo de fato, assim, com alunos de verdade que estão do outro lado, da tela, me assistindo de suas casas, assim. Então, assim, se porventura a gente tiver interrupções de outras vozes vindo do céu, assim, são os meus alunos que estão comigo aqui agora fazendo perguntas em relação à aula. Eu queria dar continuidade ao nosso curso ainda nesse processo de construção de conceitos fundamentais para a gente poder ter uma base muito sólida para começar a investigar com mais detalhes assim os fundamentos da mecânica dos fluidos. Eu estava brincando aqui com a turma antes de começar a gravação que mecânica dos fluidos é uma matéria que gera muito medo assim nos alunos de engenharia de um modo geral, porque envolve uma matemática um pouco mais sofisticada do que aquilo que vocês estão acostumados a ver até esse momento do curso de vocês de engenharia mecânica, né? E isso às vezes assusta um pouco os alunos, mas se a gente consegue construir bases muito sólidas, conceituais, a gente consegue navegar com mais fluidez, com mais leveza nesse universo de conceitos e de construção e encadeamento de ideias e conceitos e narrativas que é a mecânica dos fluidos. Eu sempre enxergo assim os meus cursos como histórias que eu tenho que contar, que tem que ter um início, um meio e um fim. Então a gente está na parte inicial ainda formulando os conceitos. Até agora, o que a gente viu assim de relevante, de significativo, que eu acho que vale a pena a gente estar atento, A gente definiu basicamente o que é um fluido, a gente falou sobre a hipótese do contínuo, que seria basicamente essa premissa em cima da qual a gente vai tentar construir a nossa ciência, que é a mecânica dos fluidos. Então a gente vai entender aqui que existem propriedades médias locais e que essas propriedades médias locais, como por exemplo pressão, velocidade, temperatura, massa específica, elas vão ser utilizadas para que eu possa descrever o movimento de um fluido. Então, grosso modo é isso. Assim, é importante que a gente tenha em mente que a origem de tudo é molecular. E que a única coisa que uma molécula de fato tem é a energia cinética. Ela flutua. Agora, em função de como ela flutua, isso vai estar associado à interação que essas moléculas vão ter entre si dentro do material e com outros materiais. Isso vai levar assim, ao surgimento ou mesmo até a construção por parte da abstração humana de propriedades vinculadas a esses comportamentos moleculares que vão ser interpretadas em termos estatísticos por meio da hipótese do contínuo. Então parece um papo de maluco, assim, muito filosófico, muito distante daquilo que um engenheiro pretende usar para construir as suas engenhocas para poder mudar o mundo, mas eu acho que tem um valor assim pedagógico você filosofar profundamente sobre a hipótese do contínuo, porque você começa a entender que grande parte dos conceitos que você usa com muita familiaridade para descrever o mundo, na verdade são invenções humanas. O mundo ele é muito mais complexo do que aquilo que a nossa linguagem permite falar sobre ele. Tá? Então, dando continuidade ainda à questão de propriedades, eu queria compartilhar aqui no início da aula alguns vídeos com vocês. Eu tinha pedido para vocês fazerem uma pesquisa rápida, se não me engano, semana passada, sobre algumas propriedades de fluidos. E dentre essas propriedades eu falei sobre a tensão superficial, comentei, eu não lembro agora quais existiam, mas eu comentei sobre tensão superficial e eu queria na aula de hoje falar um pouquinho mais sobre essa propriedade, que eu acho ela bem interessante, e sobre a velocidade do som, que é uma outra propriedade assim incrível dos meios e que assim muitas vezes os alunos de engenharia assim têm muita dificuldade de entender porque realmente é muito abstrato. Então, sem mais delongas, vamos aqui apresentar alguns videozinhos que eu separei para vocês no início da aula de hoje para a gente poder divagar sobre algumas propriedades. Então, eu tenho aqui esse vídeo, deixa eu pôr mais para frente, eu queria mostrar um pedaço dele já, no qual tem um cara da BBC, deixa eu pôr aqui, que faz um negócio bem legal. Deixa eu ver se eu ponho minha cara também aqui, pra gente poder ir comentando aqui. Perfeito. Esse cara aqui ele tá com uma jarra de leite e ele vai tacar esse leite na água. O leite ele é branco, então você consegue visualizar ele, assim, ele é meio opaco, a água é transparente, não tem cor, então
essa queda das gotas de leite em cima da superfície de uma xícara com água vai gerar um fenômeno muito bonito esteticamente que eu queria mostrar para vocês e que vai estar vinculado a essa propriedade incrível que os fluidos possuem, chamada tensão superficial. Em seguida a gente vai entrar em detalhes sobre a natureza dessa propriedade. Então curte só que da hora esse rolê. Normally this is too fast to see. But watch what happens in slow motion as the drop. O cara vai pôr aqui em câmera lenta, deixa eu pôr um closed caption, porque às vezes não dá para ouvir o som direito. O som que vocês vão ouvir aqui é a captação do meu microfone de lapela da minha caixa de som. Então vai ficar meio baixinho assim, tá? Talvez com closed caption fique melhor. Então ele vai colocar agora em slow motion, né, em câmera lenta, essas gotinhas caindo. Olha que coisa mais bonita, velho, de você ficar observando, coisa linda, velho. A droplet of milk hits the water surface. Repare o seguinte, olha a coesão dessa estrutura, olha como isso aqui é contínuo, olha como não tem separação ainda. Depois de algum momento vai ter uma separação aqui nessa região em que essa gotinha vai ficar mais ou menos esférica longe da superfície, né? Porque em algum momento essa curvatura aqui fica muito acentuada e você não consegue ter mais uma coesão desse pedaço inteiro de matéria, assim. Mas repare na riqueza que você tem assim, em termos de formas geométricas nesse simples experimento. Instead of breaking, the water surface stretches, bouncing the milk drop back up into the air. Repare que isso parece uma cama elástica, né? A gotinha cai, então ela entra, depois ela vai, opa, volta. Então tem uma elasticidade na superfície da água, assim, que consegue, inclusive, armazenar energia na queda e depois liberar de volta essa energia para a gota que começa a quicar ali em cima. Existe uma resistência na superfície do fluido ali, né? Parece uma cama elástica. Esse é o mesmo mecanismo físico, né, que permite que alguns insetos consigam andar em cima da água. Né? Eu acho que todos vocês já tiveram contato com isso já, assim, na vida de vocês, e tem uma noção intuitiva daquilo que chamamos de tensão superficial, que é essa propriedade, né, de resistência da superfície mesmo de um líquido, na interface líquido-ar, ou numa interface entre dois líquidos, ou numa interface entre um líquido e um gás, enfim, né? Essa propriedade, assim, ela já é familiar para a gente em termos intuitivos, mas qual é a origem dela? Né? Por que existe isso? Né? O que existe de tão especial assim num fluido para que ele tenha essa capacidade de ter uma espécie de uma membrana imaginária na sua superfície capaz de absorver energia, de ter uma elasticidade, de lançar de volta aquela gotinha que quica contra a gravidade, né? Qual é a origem da tensão superficial? E aí, dentro daquilo que eu vinha comentando com vocês sobre a hipótese do contínuo, vocês hão de imaginar comigo que a origem deve ser molecular. Deve ser alguma coisa ali na interação dessas moléculas, né, da água, por exemplo, que vai levar a essa propriedade. Então eu separei aqui um outro vídeo que explica isso para que vocês tenham essa consciência, né, de onde vem a tensão superficial. Deixa eu ver se eu consigo colocar assim. Eu vou até pegar o meu microfone e colocar mais perto da caixa de som. E aí vocês me falam se vão dar para ouvir direitinho aqui. Estão me ouvindo direitinho, né? Se dá para ouvir direitinho aqui esse vídeo. At how intermolecular forces affect the surface of a liquid. So what is going on at the surface of a liquid? Let's take a look by shrinking to the nanoscale. So here we are looking at the individual molecules in a liquid, and let's say that each blue circle represents a molecule of water. Due to kinetic energy, the particles that make up a liquid are in constant random motion, and so they will have a random arrangement. You might expect the particles at the surface at the micro level to form a random surface as shown here.
But what we should find out is how do intermolecular attractions influence the surface? First, let's look at intermolecular forces under the surface, where attractions of individual molecules pull on each other in all directions. At the surface, pull on the molecule. Só um comentário assim, né? Essa propriedade de atração intermolecular que existe no interior de um fluido, ela vai estar associada às moléculas que compõem aquele material. Por exemplo, em gases, geralmente essas atrações assim são muito fracas, elas são provenientes de forças de Van der Waals, que se manifestam assim muito nas vizinhanças do contato entre duas moléculas e que vão estar associadas a desbalanceamentos assim eletrônicos, né, em torno do núcleo atômico. Na água a gente tem coisas mais interessantes, tem pontes de hidrogênio, ligações covalentes, então a própria característica em termos de eletronegatividade do oxigênio que interage com os átomos de hidrogênio que vai levar a uma tendência média de que uma molécula da água atrai a outra molécula da água, né? Porque é uma coisa inclusive interessante de você se perguntar por que a água permanece coesa. Você pega um copo d'água, tá lá um copo d'água, né? Sem buracos, sem a água sair por aí andando, ela tem uma coesão interna porque tem uma tendência natural das moléculas da água de se atraírem. No meio do líquido, a gente não tem interface livre, não tem superfície. Então todo mundo meio que se atrai. Agora, na superfície, acontece uma coisa um pouco diferente. The molecules is lateral and downward. There is negligible attractions above the molecules, and so the net force on surface molecules is downward. The result of this downward force is that surface particles are pulled down until counterbalanced by the compression resistance of the liquid. Surface molecules are compressed more tightly together at the surface, forming a sort of skin on the surface with less distance between them compared to the molecules below them. Surface molecules also form a much smoother surface than one would expect from randomly moving molecules. What do you think surface tension would do to a liquid not confined in a container? In this model of a small water droplet, what is the net direction of the force? Isso aqui é uma gota, né, de água, assim, simbolicamente, e aí ele vai tentar explicar por meio dessas forças de atração que existem entre as moléculas, por que uma gota permanece uma gota, né? O que garante que uma gota tem aquele formato esférico? Né? Não é óbvio isso. Isso tem a ver com a interação das moléculas da superfície com o líquido e com as moléculas que estão dentro da gota. Force on the surface molecules. That's right, it is toward the center, and so a free-falling drop of liquid takes on a spherical shape. Here we see water dripping from a faucet. If this does not look familiar to you, turn on your faucet at home with very little pressure and see what happens. Or do an internet search for the behavior of water in zero gravity to get a great view of surface tension. Water in particular has a very high surface tension. Do you know the reason for this? What creates the attraction between water molecules? In looking at an individual water molecule, we can see the particularly strong attraction between the oxygen and hydrogen due to their opposite charges. Hydrogen has a strong partial positive charge and oxygen a strong partial negative charge. This strong attraction occurs between any water molecules close by. The strong partial charges result in a strong attraction between water molecules called hydrogen bonding. Interestingly, there are creatures that have evolved to take advantage of water's high surface tension. The water strider is a common insect that you may have encountered. What adaptation in their feet has occurred to take advantage of water's surface tension? Think about it. Então esse vídeo é interessante, que o cara vai assim e explica, né, na origem da questão molecular, de onde que vem essa ideia de tensão superficial. Então, dito isso, né, eu queria passar uma tarefinha para vocês fazerem em casa. Vocês vão lembrar, né, que na última aula eu apresentei a ideia de viscosidade em termos da lei da viscosidade de Newton, daquele experimento do cisalhamento simples, e mostrei logo em seguida como nós medimos viscosidade usando um reômetro de discos rotativos. E falei da importância, né, do engenheiro que projeta um instrumento de medida, de entender a física daquilo que ele vai querer medir, porque é a partir da física que ele vai construir o dispositivo. Então, pesquisa em casa como funcionam os tensiômetros, né, dispositivos que você compra para o teu laboratório para medir tensão superficial.
qual é o princípio físico de funcionamento de um tensiômetro. E eu quero que vocês escrevam assim isso numa página, né? Mandem para o e-mail da turma, aquele e-mail que eu mandei no grupo do WhatsApp da turma, em termos da geometria interna de um tensiômetro e das equações que ele está utilizando para inferir o valor da tensão superficial. Porque lembrem-se, né? Quando eu falava de medição de viscosidade, não é viscosidade que eu media, era torque. E em função de torque, velocidade angular e geometria, eu inferia a viscosidade usando a física por trás da lei da viscosidade de Newton. Tensão superficial é a mesma coisa. Eu meço outras coisas, eu meço tempo, eu meço volume de gota, e em função disso eu consigo inferir tensão superficial. Então façam uma pesquisa em casa para vocês me explicarem como funciona um tensiômetro em termos da geometria dele e das equações que ele resolve. Diga. Travou? Travou o som? Então eu falo de novo assim, tá? Caso eu tenha travado. Façam uma pesquisa em casa, né? E mandem para mim essa informação, como funciona um tensiômetro, não só em termos da sua geometria, mas também em termos das equações que ele utiliza para modelar essa medida, beleza? Então, pessoal, depois no final da aula eu posso falar de novo sobre essa tarefa. Assim, eu tô vendo que está tendo alguns problemas de conexão aqui agora, né? Então, assim, depois no final eu recapitulo essa tarefa de novo, tá? Bom, eu vou continuar aqui a aula e eu queria apresentar para vocês uma outra propriedade muito interessante, né, muito rica em termos da física por trás dela, que é justamente a questão da velocidade do som. E essa propriedade, para que eu consiga apresentar para vocês, eu vou ter que falar um pouquinho de termodinâmica, né, e vou ter que mostrar aqui algumas imagens que vão dar para a gente alguns insights sobre como a gente entende essa propriedade. Então agora o tópico do que eu queria falar com vocês, deixa eu pôr aqui numa letra um pouquinho maior, é velocidade do som e número de Mach. E aí aquela galera da engenharia mecânica fica super afoita e fala, legal, vou estudar avião, escoamento supersônico. Nada disso, a gente vai ficar aqui simplesmente agora tentando entender a natureza física daquilo que chamamos de velocidade do som, porque isso vai muito além de avião. Isso está no cerne da própria fala. Eu estou aqui emitindo ondas de pressão no ar, essas ondas chegam, geram um distúrbio, são captadas pelo meu microfone, isso vai para a caixa de som de vocês, que gera outras ondas que vão sendo amplificadas e propagadas pelo meio, que chega no ouvido e você entende o que eu falo. Então, né, a natureza do som ela está muito associada ao meio no qual essas ondas se manifestam. Então, para que vocês entendam essa propriedade, e ela é muito importante também em vários problemas físicos, né, da mecânica dos fluidos, eu separei aqui algumas imagens. Então a primeira imagem, essa imagem aqui, na qual eu tenho um pistão. Diga. É que tinha travado aqui o Google Meet aqui, só perguntar, essa atividade tem que ser ditada, manuscrita, como é que é? A atividade vinculada a esse problema, ela pode ser manuscrita ou pode ser digitalizada, mas me mande, por gentileza, um arquivo em formato PDF, tá? Você pode colocar assim no assunto do e-mail, atividade 1, tensão superficial e ponto, assim, e aí manda um PDF para aquele e-mail da turma. Mas no final da aula, quando eu encerrar a gravação, a gente pode tirar as dúvidas da atividade tranquilamente, beleza? Maravilha! Então eu queria aqui agora falar com vocês rapidamente sobre velocidade do som, e para que vocês entendam esse conceito, a gente vai ter que descrever aqui um experimento mental, que é o seguinte: imagine que você tem, sei lá, um cilindro e um pistão, e você gera um distúrbio diferencial de velocidade dV, né, fazendo um movimento com o pistão, de tal sorte que quando você gera esse movimento, cadê minha mão? Tá aqui. Ele vai gerar uma perturbação no meio e esse cara vai se propagar. Então é como se você estivesse gerando uma onda que vai se propagar, manifestando para o resto do meio esse distúrbio que foi gerado. E essa onda vai demorar um tempo a se propagar, né? Veja, mesmo a luz, que é uma onda eletromagnética que se propaga extremamente rápido, tem uma velocidade de propagação, que não é infinita, né? É altíssima, mas não é infinita. O som é muito mais lento nesse sentido, né? Eu não sei assim, mas tem um lugar na UNB que
que eu não sei nem se funciona hoje em dia, mas funcionava na minha época, era a Experimentoteca de Física. Já foram lá, já? Ou não? Lá no Minhocão, no ICC? Cara, vocês não têm relação com o UNB mais, que loucura. Na minha época tinha esse lugar maravilhoso, que era a Experimentoteca de Física, e lá, velho, você passava no meio do ICC, tinha um tubo em que você falava uma coisa e um em que você ouvia uma coisa. E esse tubo, assim, né, entre a boca e o ouvido, dentro da sala, ele passava assim por vários caminhos, com várias curvas, e ele tinha um comprimento razoavelmente longo. Então você falava, ei! E aí um tempão depois você ouvia, ei, voltando aqui, para mostrar que o som se propaga no meio com uma certa velocidade. Né? Isso funcionava na minha época. Assim, eu lembro que anos depois eu voltei lá nesse mesmo lugar e não tive nem coragem de pôr minha boca ali, tava suja, cheia de chiclete, bituca de cigarro, então eu entendi que aquilo estava desativado, mas funcionava na minha época. Era um lugar muito legal, que era aberto à comunidade e que tinham vários experimentos de física para alunos da UNB ou de fora, mostrando conceitos básicos. Um deles era o do som. Então, essa onda que vai ser gerada por esse distúrbio de velocidade associado a essa perturbação que você gera no pistão, ele vai se comunicar para o resto do meio, né, como se fosse uma onda que vai andando ali com velocidade, que eu vou chamar aqui de velocidade C. Então deixa eu colocar aqui a minha canetinha. Então C é a velocidade da onda que se propaga. Está muito grande aqui, eu não quero também rabiscar as coisas. Só que acontece o seguinte, essa onda vai andando e à frente dela ela encontra um fluido que está parado, né, um fluido estacionário. Isso à frente da onda. Conforme ela vai andando, ela vai tirando desse fluido que está à sua frente a condição de estacionaridade, porque ela vai perturbando no caminho. O que a gente vai assumir aqui é que nessa região aqui, que é a região onde essa perturbação já foi percebida, já conseguiu caminhar, eu tenho propriedades do fluido, né, que estão vinculadas a um distúrbio. Então, se a entalpia do fluido lá na frente, antes dele encontrar esse distúrbio, é H, a pressão é P e a massa específica é ρ, eu vou assumir que na região do distúrbio, que já percebeu o distúrbio, vai ser H mais uma variaçãozinha de dH, P mais uma variaçãozinha de dP, ρ mais uma variaçãozinha de dρ. Então, se eu perturbo o meio com distúrbio, eu vou assumir que eu posso também perturbar as suas propriedades. Tá claro, pessoal? Por enquanto? Maravilha! Agora, vem uma coisa interessante. Vou pegar uma outra imagem para tentar provocar vocês com uma ideia muito abstrata, que é a seguinte. Imagine que você é um observador e você está viajando junto com a onda. Então, assim, você está na frente da onda, pá, andando e perturbando todo mundo que você encontra à sua frente, comunicando a todo mundo que está na sua frente que alguém lá atrás gerou um distúrbio, um pulso de pressão, né? Se você está andando junto com a frente da onda, do ponto de vista cinemático, isso seria equivalente a você ser tipo um cara que está parado e está vendo uma onda vindo à tua frente também. É a mesma ideia, você andar para cá, você vai encontrar um fluido em repouso, é a mesma ideia que você estar em repouso e o fluido está andando para cá com a velocidade que você se desloca nele. Vocês percebem isso? Que é equivalente do ponto de vista cinemático? Tanto é equivalente que a gente tem túnel de vento. O túnel de vento, velho, a gente pega uma asa de avião que está parada e a gente taca o vento na frente da asa. Um avião, quando ele voa, ele que está andando. Mas dá no mesmo o avião se movimentar num fluido em repouso ou o avião está parado e está recebendo um jato de vento na sua frente com a mesma velocidade que ele estaria se movimentando. Então é a mesma ideia. Você agora é um observador viajando junto com a frente da onda. Então para você é como se você estivesse parado, observando uma onda vir na sua direção com velocidade c, que é a velocidade de propagação da onda, só que essa onda vem para você com propriedades iguais às propriedades do fluido estacionário, H, P e ρ. Quando esse cara passa por você, aqui, ele está já com essas propriedades, que são as propriedades que a gente assumiu que estariam vinculadas àquilo que acontece antes da onda chegar no meio. Beleza? Tá claro? Maravilha. Agora, é interessante porque você está andando com velocidade c. Só que alguém gerou um distúrbio lá atrás com velocidade dv. Então é como se
À frente eu tenho um fluido que está parado, a onda andando com velocidade c, então é como se o fluido estivesse vindo com velocidade c, mas ao passar pela onda, é como se ele estivesse saindo aqui com uma velocidade c menos dv. Por quê? Porque atrás da onda está vindo alguém com velocidade dv. dv e c não são iguais. dv é a velocidade que você excitou o sistema. C é como ele vai se manifestar no meio. Isso é muito importante, tá? Então é como se tivesse uma descontinuidade de velocidade que se estabelece bem na frente da onda. Beleza, galera? Porque atrás da onda tá vindo gente, velho, com velocidade dv. Então tá vindo gente aqui, a onda tá andando aqui, com velocidade diferente, c. Então é como se atrás da onda eu tivesse uma velocidade relativa diferente daquilo que eu vou ter na frente da onda. Perfeito? Agora vai entrar a loucura. E agora a parte que as coisas ficam bem legais. O que eu vou fazer aqui, velho? Para gente tentar estimar essa velocidade c de propagação do distúrbio no meio, que vai ser a própria velocidade do som, como a gente vai ver mais para frente. Vou fazer aqui um balanço de massa nessa região. Então eu vou me valer de um princípio físico fundamental de conservação, que é o princípio da conservação da massa, para falar que a quantidade de massa que vem aqui pela direita tem que ser igual à quantidade de massa que sai aqui pela esquerda, porque a massa se conserva, né? A massa do fluido não pode desaparecer. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, m ponto, opa, vamos tirar a régua aqui, né? Vou fazer o seguinte, que m ponto que vem pela direita tem que ser igual ao m ponto que flui para a esquerda. E olha que coisa incrível que vai acontecer aqui. Eu vou usar, tipo assim, esse experimento mental super simples, junto com alguns princípios físicos fundamentais, né, para poder chegar no cerne daquilo que chamamos de velocidade do som. Isso vai ajudar a gente a entender a natureza do som e como isso se relaciona às propriedades de fluidos. Então aqui, esse balanço vai ser o seguinte. Para eu modelar a vazão mássica que vem na direita, então aqui eu tenho direita e aqui eu tenho esquerda. Eu vou usar essas propriedades que eu tenho à direita e à esquerda. A vazão mássica que vem pela direita eu vou modelar como sendo ρ, A, que é essa área de passagem aqui. Só para ficar claro, esse A seria isso daqui, ó. Se eu tivesse num sistema 3D, seria essa área aqui de passagem. Tá claro? Isso aqui seria a área. Então, ρA vezes uma velocidade, e aí você fala, nossa, mas ρA vezes velocidade, você fez Física 2. Em Física 2 você lembra de Bernoulli, alguns princípios bem fundamentais de fluido, e assim, mesmo que você não lembre muita coisa, é só você olhar para a unidade aqui, velho. ρAC. Rho eu meço em quilograma por metro cúbico. Eu adoro fazer análise dimensional porque isso dá pra gente muito insight sobre a natureza das leis que a gente vai usar para modelar os fenômenos físicos. Então, área, eu tenho aqui algo que eu consigo medir em metro quadrado, e velocidade é metro por segundo, no SI. Então aqui eu corto metro cúbico com metro quadrado e tal, dá quilo por segundo. Isso é uma vazão, isso aqui é um M ponto. Tá? Vazão mássica. Isso tem que ser igual à vazão mássica da esquerda. Só que na esquerda as propriedades foram perturbadas pelo pulso de pressão. Então não é ρ, é ρ mais dρ. A área é a mesma. E a velocidade não é c, é c menos dv. Beleza? Isso tem que se conservar. E aí, deixa eu até apagar essa parte do quadro para não ficar gastando coisa inútil. Depois eu pego esse PDF desse quadro e mando para vocês no grupo da turma do WhatsApp, tá bom? Então aqui, se eu faço essa conta, eu vou ter ρAC vai ser igual a área corta, né? Vamos fazer o seguinte, essa área aqui está multiplicando todo mundo, então ela corta. Então eu vou ter ρC vai ser igual a ρC, esse aqui, menos ρdV, então esse cara aqui, mais
d Rho C, esse cara aqui, menos d Rho dV. Perfeito? Primeira coisa que eu vou assumir é que esse cara aqui, ele é muito pequeno. Ele é o menor de todos os termos. Por quê? Porque os meus distúrbios, eles são todos diferenciais. É um dV que gera um dρ, que gera um dP, que gera um dH. Então esse é o único termo aqui da minha equação que está vinculado a um produto de dois diferenciais. Então se dρ é pequeno, dV é pequeno, dρ vezes dV é muito menor que todos os outros termos. Eu posso falar que esse termo aqui é um termo ordem d². Ele é o menor de todos na equação, né? Então eu vou desprezar ele na minha análise, porque é uma análise diferencial, ele é tão pequeno quanto eu queira, né? E para fins de insights sobre a natureza do som, é suficiente desprezar esse termo d², beleza? É um termo de segunda ordem que a gente chama. Então aqui esse cara também corta com esse cara, e eu vou extrair uma relaçãozinha entre essas variações desse princípio físico fundamental, que vai ser minha equação 1, que vai ser o seguinte: C dρ vai ser igual a ρ dV. Não cheguei ainda em nenhum lugar muito grandioso, mas essa equação ela vai ser utilizada aqui para a gente entender velocidade do som. Perfeito! Deixa eu até salvar aqui minha aula, porque vai que acontece alguma besteira. Pronto, salvei. Maravilha! Em seguida, eu vou usar tipo, um outro princípio físico. Usei aqui balanço de massa. Né? A ideia de que a massa se conserva. Agora eu vou fazer um balanço de energia. Um pouquinho, balanço de energia. Então agora eu vou apelar para a termodinâmica, que é uma matéria super legal também, que gera também muito medo nos alunos, assim como mecânica dos fluidos, né? E é até mais filosófica que McFlu. Eu nunca tive na minha vida a oportunidade de ministrar um curso de termodinâmica, apesar de adorar essa matéria. Então agora, aproveitando essa onda de YouTube, quem sabe um dia eu gravo um curso de termo, só de bobeira mesmo, estou em casa fazendo nada, eu vou gravar um curso de termo. Pode ser uma ideia interessante, porque eu acho legal pra caramba. E esse balanço de energia eu vou fazer na mesma linha, à esquerda e à direita. E aí, né, se a gente assume que esse flow ele é 1D, então eu não tenho assim contribuições gravitacionais, diferença de altura no meu escoamento hipotético, né? Quais seriam os tipos de energia que eu teria vinculados a esse movimento? Vocês têm alguma ideia, galera? Sistema aberto, fizeram termodinâmica, né? Que tipo de energia está sendo ali transportada nesse movimento? Energia de escoamento ou entalpia? Entalpia é uma delas. Qual é a outra? São duas. Entalpia mais o quê? Qual é a energia? Cinética? Perfeito. Entalpia e energia cinética. Na entalpia, eu incluo a energia interna, que tem a ver com as flutuações a nível molecular, com a temperatura. Incluo o trabalho de fluxo, o trabalho de pressão, esse trabalho hipotético de expansão, para você poder se expandir diante de um meio que já existe, fazer com que aquele fluido à sua frente esteja movimentado. Ao mesmo tempo, esse cara está andando, também tem energia cinética. Então, as energias que vão entrar aqui vão ser H mais C quadrado sobre 2. Isso que eu teria à direita. Então aqui eu teria o C, que é a velocidade, e o H. E à esquerda eu vou ter, no lugar de H, H mais DH. E no lugar de C ao quadrado sobre 2, C menos DV ao quadrado sobre 2. A energia que entra tem que sair também, porque ela se conserva. Então aqui eu vou ter esse cara como sendo igual a H mais DH mais C menos DV ao quadrado sobre 2. Beleza? Vamos também desenvolver isso daqui para eu chegar numa outra relação que eu vou usar para linkar com a equação 1 para a gente chegar na definição daquilo que chamamos de velocidade do som. E depois eu vou mostrar um videozinho maravilhoso que eu achei no YouTube, que mostra visualmente essas ondas se propagando e fala sobre o som, que é muito legal. E com essa introdução assim teórica, vai ficar muito claro para vocês. Eu espero que essa aula mude a cabeça de vocês em relação a como vocês entendem o que é som, tá?
Assim, esse é meu objetivo. Sou um cara meio ambicioso. Assim. Então esse é meu objetivo, é mudar para sempre como vocês vão entender o som daqui para frente. Mudar a vida de vocês. Então vamos nessa. Bom, aqui, se eu desenvolvo essa equação, do lado de cá não muda nada, h mais c quadrado sobre 2. Aqui, h mais dh. E esse cara aqui eu vou ter mais c quadrado sobre 2, né, menos 2 vezes c dv sobre 2, mais dv quadrado sobre 2. Esse cara aqui eu vou usar o mesmo argumento. Ele é um termo ordem d quadrado. Ele é um termo de segunda ordem. Assim como esse cara aqui, né, também era um termo de segunda ordem, o d rho, dv. Ele é muito pequeno, aqui é a mesma coisa, então desprezarei. Esse cara vai cortar com esse cara vai cortar com esse cara, esse 2 corta com esse 2. E aí daqui eu vou chegar numa outra relação que vai ser dH vai ser igual a CdV. Equação que eu vou chamar de 2. E fazer aqui um balãozinho para falar que ela é importante. Beleza, galera? Balancem a cabeça se estiver entendendo. Então eu usei princípio da conservação da massa, balanço de energia. Agora eu vou apelar para a termodinâmica. Você há de lembrar comigo da termodinâmica, de uma das relações TdS. TdS nada mais é do que a modelagem do calor num processo internamente reversível, segundo o corolário da segunda lei baseado em Clausius, né? E uma das relações TdS estabelecia que TdS, que tem a ver com calor, vai ser igual a dH menos dP sobre ρ. Na verdade, isso aqui é uma consequência da primeira lei aplicada a um sistema lá hipotético, cilindro-pistão, sujeito a calor, expansão, né, com variação de volume. Então isso aqui era uma relação da termodinâmica bem assim tradicional. Vocês com certeza viram ela no quarto semestre. Eu não vou ficar gastando muito tempo com isso, porque eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Mas assim, se tiverem dúvida, releiam o livro do Sandy ou do Shapiro, o livro de termo de vocês. Isso aqui é uma relação TdS famosa. E aí eu vou considerar o meu processo isentrópico. Então vou contar que não tem entropia gerada no processo. Professor, só uma pergunta aqui. O DS seria entropia, né? Uma variação de entropia, é isso? Isso, DS é variação de entropia. Né? Você usa essa relação TdS, inclusive, para estimar a eficiência de um ciclo de Carnot, né? Que é um ciclo no qual a adição de calor é feita a temperatura constante. Isso é uma coisa internamente reversível. Né? Quando o calor é adicionado a um sistema mudando sua temperatura, ele não volta atrás no mesmo sentido, devolvendo o calor para o meio e diminuindo a temperatura. Então, essa adição ou rejeição de calor à temperatura constante, ela é internamente reversível, e aí você usa TdS para modelar o calor que você coloca e o calor que você retira da fonte quente e fonte fria no ciclo de Carnot, e aí nisso você prova que a eficiência de um ciclo de Carnot depende apenas das temperaturas dos dois reservatórios, por exemplo. Então, assim, termodinâmica é um negócio muito maravilhoso, velho. Se pudesse, eu fazia um curso inteiro sobre isso, eu acho muito legal. E ela aparece muito nessa análise de escoamentos compressíveis, de velocidade do som, assim, né? A termo tem uma interface muito grande com fluidos, né? O que é uma coisa muito linda. Então, se eu considero o processo isentrópico, isso vai levar ao ds ser zero, eu pego uma outra relação de bandeja, que eu vou usar para finalizar meu modelo, que é a seguinte, dH é igual a dP sobre ρ num processo isentrópico, equação 3. Então aqui. Agora eu tenho equação 1, equação 2 e equação 3. Eu vou considerar colocar uma equação na outra. Deixa eu só ver uma coisa aqui. dH. Isso. Perfeito. O que eu vou fazer aqui agora? É isso mesmo. Eu vou usar 3 em 2. Yes! Eu adoro esse tipo de dedução, né? Que você vai pegando uma equação, taca na outra e tal. Então, ó, só para ficar didático, o quadro, deixa eu copiar e colar aqui o que eu tenho. 1, vem aqui para baixo. Então, 1 é isso.
2. 2 é isso. E 3. 3 é isso. Saúde, Vitor. Amém. Eu deixei o microfone aberto, foi mal. Mas foi legal. Todo mundo que ouviu seu espirro, velho, pôde te dar saúde e desejar, né, melhoras. Eu tô meio alérgico também, meio gripado, assim, velho. Né? Até tô fazendo um isolamento social um pouco mais profundo em função disso, né? Já que a gente tá vivendo tempos loucos. Enfim, eu vou usar essas ideias, vou tacar 3 em 2. E aqui eu vou chegar então na seguinte conclusão. Veja que 3 e 2 ambos têm DH. Então se DH é CdV e também é dP sobre ρ, então dP sobre ρ é CdV. Então dP sobre ρ é CdV. Estou só usando relações termodinâmicas, princípios físicos fundamentais, para tentar chegar em algum lugar a respeito da natureza dessa propagação desse distúrbio no meio que vai estar associado à velocidade c, que é a velocidade da frente da onda, que é a própria velocidade do som. Então essa equação aqui vai ser a equação 4. E agora eu vou usar 1 em 4. Por que eu vou usar 1 em 4? Porque aqui eu tenho uma coisa bem interessante assim. No lugar de C ou de dV, deixa eu ver aqui, eu posso colocar uma coisa mais legal. Curte só. De 1, eu extraio que dV pode ser simplesmente C dρ sobre ρ. E aí eu vou tacar isso aqui. Beleza? O que eu vou ter como resultado? Eu vou ter que dP sobre ρ vai ser igual a C, que multiplica dV. Mas dV é C dρ sobre ρ. Todo mundo vê? E aí, se eu faço uma análise, o ρ corta com ρ, e aqui eu vou ter dP dρ igual a C quadrado. Perfeito? Agora, a pressão, num caso mais geral, ela pode variar com outras coisas, com a temperatura, com a massa específica. Lembrem da lei de gás perfeito, P igual a ρRT, né? Então a pressão varia com muitas coisas. Nesse caso aqui, eu estou pegando apenas a variação de pressão com relação à massa específica e num contexto isentrópico. Então, para ficar um pouco mais formal essa equação, vou falar que C ao quadrado vai ser igual à derivada parcial de P com relação a ρ, avaliada num processo isentrópico. E esse cara é a velocidade do som no meio. Então, veja que interessante que a velocidade do som no meio, que é uma propriedade do material, ela depende de como os distúrbios de pressão se relacionam com as variações locais de massa específica no meio. Então, se pressão é uma propriedade e massa específica é uma propriedade, como uma varia em relação à outra, é uma propriedade. E essa propriedade ela está associada à própria velocidade de propagação desse distúrbio no meio, que é a velocidade do som. Então fica muito claro dessa análise aqui que a velocidade do som no meio é uma propriedade do material. Que é uma coisa muito louca, velho. Porque quando você fala em velocidade, você está pensando em termos de cinemática, de movimento. Quando você pensa em termos de propriedade, geralmente você pensa numa coisa meio que fixa. A temperatura, né, da água é tanto. Agora veja, mesmo a temperatura, que em tese parece ser uma coisa assim estática, também está associada a movimento numa escala molecular. Então tudo é movimento. E as propriedades que surgem em função desse movimento, que se manifesta em diferentes escalas, também tem a sua gênese no movimento. E não poderia ser diferente a velocidade do som. Então, você conseguiria mostrar, né? E assim, isso aqui vai ser um exercício que eu não quero que vocês me entreguem, eu quero só que vocês estudem, tá? Que é o seguinte, deixa eu pôr aqui, para casa. Estudem a demonstração de que a velocidade do som também pode ser
escrita em termos da seguinte expressão. Eu já vou dar o bizu de como estudar isso, tá? Onde que está essa dedução? Quero só que vocês leiam e entendam. Não tem que fazer nada para mim. Mas a expressão é a seguinte. Deixa eu pôr aqui de azul. De que esse cara, C², também pode ser dado por uma constante K. Esse K é a razão CP sobre CV, razão de calores específicos. Você usava muito esse cara quando estava resolvendo um probleminha de termodinâmica. Nas relações TDS, relações isentrópicas de expansão, compressão e tal. Que multiplica dP dρ a temperatura constante. Aonde você vai encontrar essa dedução? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui está meu site pessoal, home, serve em teaching, mecânica dos fluidos 0 de 2020. No verão de 2020 eu passei para a turma esse exercício, sem saber ainda do tamanho que era essa dedução. E aí quando eu vi que a turma não teria condição de entender, eu mesmo deduzi e pus no meu site. Então, se não me engano, deve estar aqui, ó. Solução, questão termodinâmica. Então, tá inclusive de cabeça para baixo, você gira. São 8 páginas de dedução dessa relação. Né? Inclusive, deixa eu girar isso daqui, velho. Pronto. 8 páginas, agora sim, para você deduzir isso daí, usando várias relações termodinâmicas. Então, dê uma lidinha nesse material em casa, para vocês entenderem, pelo menos assim, como que a gente vai precisar de uma boa base em termodinâmica para entender questões vinculadas à natureza do som, tá? Isso aqui é uma tarefinha de casa que não tem que me entregar nem nada. Bom, dito isso, pessoal, eu queria mostrar para vocês um videozinho muito maneiro, né, da Khan Academy. A Khan Academy é um negócio tipo incrível, velho, que é esse site assim que tem várias aulas muito didáticas sobre temas diversos. E para mim esse é o melhor vídeo que tem didático que explica a natureza de ondas mecânicas e a relação dessas ondas com o som. Então aqui eu vou aumentar minha tela, pôr minha cara bem pequenininha aqui, porque eu não quero nem falar, quero só mostrar esse vídeo mesmo. Ele é melhor do que a minha voz e explica isso aqui direitinho. Então vamos dar o play. If we let a speaker make one short burst, we'll create a pulse wave. We can find the speed of sound by looking at the speed of this compressed region as it travels through the medium. In non-humid air at 20 degrees Celsius, the speed of sound is about 343 meters per second, or 767 miles per hour. We can also watch the speed of sound of a repeating simple harmonic wave. The speed of the wave can again be determined by the speed of the compressed regions as they travel through the medium. Note that the speed of sound does not mean the speed of the air molecules as they move back and forth. The air molecules are moving with a speed, but by the speed of sound, we mean the speed of the disturbance as it moves through the air molecules. We call sound a longitudinal wave because the wave is traveling parallel to the line traced out by the oscillations of the medium. The other type of wave is a transverse wave. Transverse waves happen when the wave velocity points perpendicular to the oscillations of the medium. Waves on a string or waves on the surface of water are examples of transverse waves. If we look at a graph of the air displacement versus position of the air, we can see that as the wave travels, the shape of this wave travels to the right. So the speed of a sound wave can be found by finding the speed of the peaks, or the speed of the valleys, or the speed of any single point on the wave shape. To figure out a formula for the velocity of a sound wave, let's look closely at what's happening here. Watch one of the air molecules. It takes one period for this molecule to move back and forth through a full cycle. During this time, the wave shape has moved forward one complete wavelength. This is because the wave has to overlap with its initial shape after one period, because the molecule has to be back where it started after one period. Now, since speed is defined to be the distance per time, the speed of a sound wave has to be the wavelength of the wave divided by the period of the wave, since the wave is traveling forwards one wavelength per period.
Or, since the frequency is defined to be 1 over the period, we can rewrite this formula as speed equals wavelength times frequency. This formula is accurate for all kinds of waves, not just sound waves, because a wave has to move one wavelength for every period. Be careful. When looking at this equation, you might think that if you adjust the setting on your speaker and increase the frequency, you'd also be increasing the speed of the sound wave. But that's not what happens. If you increase the frequency, the wavelength will decrease by that same factor, and the speed of the sound wave will remain the same. In fact, there's nothing you can do to the speaker that would increase the speed of sound. So how can we change the speed of sound? Well, the only way to change the speed of sound is to change the medium or the properties of the medium that the sound wave is traveling in. So to change the speed of sound in air, you can change things like the temperature of the air or the humidity of the air or the density of the air, or you can swap out the air entirely for another material like water or helium or a metal. All of these changes to the medium would affect the speed of sound. People often think that changing the amplitude will change the speed of a sound wave, but it won't. If we create a sound pulse with a large amplitude, it won't travel any faster than a sound pulse with a small amplitude in the same medium. It will just be louder. In other words, yelling won't cause anyone to hear you faster. They'll just hear a louder sound when the sound wave arrives at their location. So remember, the speed of a sound wave is determined entirely by the properties of the medium through which it's traveling. Perfeito, né? Deu pra sacar, assim, né? Vídeo didático. E é legal esse vídeo, porque ele vai na questão cinemática, porque é um vídeo. Então tem animação, você consegue ver a moléculazinha ali andando, né? Você tem uma complementação conceitual daquilo que eu mostrei, deduzindo equações, que dá uma noção assim mais ampla do que é o som. Então o som, no fundo, é só essa manifestação de um distúrbio de pressão que você gera no meio e que se propaga a uma certa velocidade, né? Nada mais do que isso. Tá claro, galera? Maravilha, que bom, velho, que vocês estão entendendo. Então, assim, falamos já sobre propriedades fundamentais, viscosidade, tensão superficial, velocidade do som. Eu acho que já dá para começar a sacar um pouco, assim, pelo menos de maneira intuitiva, né, a natureza do que é de fato um fluido. E agora é importante que a gente comente sobre como nós vamos descrever o movimento de um fluido, né? Entendemos o que é um fluido, entendemos as premissas em cima das quais a gente vai investigar esse cara, hipótese do contínuo, propriedades médias locais. Falamos sobre algumas propriedades importantes de um fluido. Agora é importante que a gente comece a filosofar sobre a forma de abordagem que a gente vai utilizar para descrever o movimento de um fluido. Então agora vamos voltar à filosofia. Yes! Que é a parte que eu mais gosto. Cada vez mais eu tenho percebido que eu gosto de filosofia de verdade, velho. Então sempre que eu posso colocar uma filosofiazinha ali na minha aula, eu vou colocar. Sempre que eu puder colocar um Nietzsche, um Platão, um Aristóteles, né, um Raul Seixas junto com o Newton, eu vou fazer essa interseção, que eu acho que ela é importante. E então vamos filosofar um pouco sobre a natureza de como descrever as coisas que acontecem na mecânica dos fluidos. E aí eu escrevi umas frases aqui no meu caderno pra gente meio que viajar em cima, né? Primeira frase para puxar essa discussão é o seguinte: na mecânica dos fluidos, geralmente precisamos lidar com a descrição do movimento coletivo de uma grande quantidade de partículas materiais. Então, assim, já dentro da hipótese do contínuo, né, mesmo para eu definir num ponto do espaço a pressão, eu tenho que ter naquele ponto muita molécula. Então a quantidade de moléculas que interagem num escoamento ela é gigantesca. Como é que eu vou descrever esse movimento coletivo, contínuo, de uma quantidade absurda, né, de moléculas? Então a pergunta central que a gente vai fazer aqui é a seguinte, velho. Vou botar em vermelho e grande. Como descrever o movimento de um escoamento? Essa é a pergunta central, assim. Como é que eu vou descrever isso? E aí, a gente vai ter aqui duas opções de abordagem para a descrição desse movimento. Deixa eu pôr aqui minha setinha. Opção 1 e opção 2. Vou até pôr assim no meio da tela,
se eu achar aqui minha régua, uma separação. Eu vou até puxar isso aqui para cima. Fazer o seguinte. Dividir o quadro inteiro aqui. Pronto. Então eu vou ter duas opções para descrever o movimento de um escoamento. Duas opções. Uma vai ser mais conveniente do que a outra em um contexto. E a gente vai ver qual delas vai ser mais útil nesse curso aqui de Mecânica dos Fluidos 1, para eu falar sobre movimento de fluidos. Então, vamos pôr uma letrinha aqui um pouco menor. E aqui pode ser de azul mesmo. Opção 1. A opção 1, ela consiste em você aplicar a segunda lei de Newton para cada partícula material que compõe o fluido. Então eu quero escrever o comportamento, o movimento coletivo de várias partículas. Eu posso pegar, quebrar o meu fluido numa soma de várias partezinhas menores que o compõem. E para cada partezinha pequena eu aplico em cima dela a segunda lei de Newton, que descreve o movimento. E aí eu vejo as forças que atuam em cada partículazinha ali e resolvo a segunda lei para ver a velocidade de cada partícula e com isso vou resolvendo as trajetórias de cada partícula. Se eu fosse fazer isso, né, eu precisaria, então isso necessitaria conhecer cada força e torque, porque as partículas podem também girar e andar, né, atuando em cima de cada partícula material. Você já vai inferir aqui comigo que é um rolê complexo, assim, no mínimo. Né? Eu tenho partícula pra caramba, teria que conhecer cada forcinha, cada toque em cima de cada moléculazinha lá. Isso levaria, né, a uma enorme quantidade de cálculos computacionais. Se eu tenho zilhões de moléculas e em cima de cada uma tem que aplicar força e tal, é muita coisa para descrever. Né? Ou seja, é um rolê caro, custoso, pesado. Uma segunda opção, vou pôr aqui de verde, opção 2, seria o seguinte: você obter, a partir de princípios físicos fundamentais, então a partir das leis da física, termodinâmica, movimento e tal, equações que descrevam. Deixa eu tirar minha cara aqui, pôr mais em cima, para poder usar mais o quadro. Bem pequenininho. Um pouco em cima. Então, equações fundamentais que descrevam o comportamento dos campos vinculados às grandezas físicas de interesse. Então, em vez de falar de partícula, eu falo de campo. Eu invento essa entidade abstrata, hipotética, fictícia, chamo de campo e falo: foda-se a partícula que passa por aqui. Eu vou descrever o campo de velocidade vinculado a esse escoamento. Não me interessa mais fazer um tracking partícula a partícula. Claro que essa é a opção mais utilizada no contexto de engenharia. Essa abordagem, opção número 1, né, ela tem um nome. Deixa eu pôr aqui, fazer um box. Ela tem um nome para isso. E essa opção 2 também tem um nome, então vamos fazer um box aqui para a gente dar os nomes certos a essas duas formas de abordagem que a gente pode utilizar para descrever um escoamento. Opção 1, opção 2. A opção 2, ela vai ganhar o nome de abordagem euleriana, tem a ver com campo. E a opção 1, ela vai ganhar um nome, deixa eu pôr aqui em azul. Eu tenho um pouquinho de agonia, velho, com a formatação. Deixa eu fazer o seguinte: isso aqui tem que estar em verde. Pronto. Agora aqui vai ter que estar em azul. E essa opção 1, que é seguir cada partícula, eu vou chamar de abordagem lagrangiana. Tem a ver com partícula. Partícula-campo. Tá claro a ideia para vocês? Tá claro?
Bom, eu tenho aqui algumas coisas para mostrar que eu poderia colocar para vocês vinculados a essas abordagens aqui, né? Então, deixa eu ver como é que eu vou achar isso daqui. Vou pegar aqui minha pasta de computador. Talvez eu tenha coisas da minha pesquisa para mostrar vinculadas a essa abordagem. Então, pesquisa. Abordagem lagrangiana, por exemplo, abordagem de matéria, de partícula, eu usei muito no meu doutorado. Assim, agora eu achar alguma coisa aqui interessante. Deixa eu ver, velho. Vídeos, simulação. Eu nem sei mais, velho, mas talvez eu tenha aqui uma simulação, sei lá. Deixa eu ver se aqui vai abrir. Deixa eu abrir um outro programinha. Talvez o VLC abra. Então aqui é uma simulação que eu fiz na minha tese do movimento de sedimentação de partículas sólidas imersas em um líquido base viscoso, né, no qual eu resolvi a segunda lei de Newton para cada partículazinha aqui, inclusive computando forças por interações hidrodinâmicas, que são essas interações de longo alcance, no qual uma partícula, ao querer sedimentar, ela induz um escoamento, porque ela está imersa num líquido, né, e esse escoamento que ela induz gera uma perturbação em cada partícula vizinha aqui, que muitas vezes vai fazer com que partículas mais densas que o líquido acabem subindo contra a gravidade. Porque esse escoamento, né, nas vizinhanças de uma partícula sólida provenientes da perturbação que as outras, as vizinhas, geram no meio, ele pode ser às vezes mais forte que a própria gravidade. Então esse tipo de problema físico atrapalha muito certos processos de separação líquido-sólido, né, na indústria, por exemplo, interação hidrodinâmica, né? E aqui eu tenho um box periódico, então a partícula, quando chega aqui embaixo, ela volta para cima. E no caso da esquerda, eu tenho partículas não magnéticas. No caso da direita, eu tenho partículas magnéticas. Pequenos ímãs que podem formar agregados, cadeias. Isso pode mudar a dinâmica do processo de sedimentação. Então aqui eu tive que resolver a segunda lei de Newton para a força e para o torque, porque essas partículas também giram, para cada partículazinha aqui, né, usando uma abordagem lagrangiana. Então aqui eu tenho uma simulação linda que eu fiz na minha tese, usando a abordagem lagrangiana. Olha que interessante, quando você tem partículas magnéticas, elas formam muito mais cadeias, agregados, isso aqui gera vazios muito grandes na suspensão, e elas acabam também sedimentando muito mais rápido, porque esses agregados eles têm uma velocidade média de sedimentação que escala com o raio do agregado ao quadrado. Então é como se fossem partículas maiores, efetivamente, sedimentando. E é uma física maravilhosa, e para entender essa dinâmica de processo de sedimentação, né, em fluidos complexos, que são formados por duas fases, uma fase líquida, uma fase sólida, eu tive que usar uma abordagem lagrangiana, resolver o movimento de cada partículazinha. Então aqui não tem campo, aqui tem partícula, né? E é um problema de McFlu, né? Eu uso as equações de McFlu para modelar o movimento de cada partículazinha. Já no meu mestrado, eu estava trabalhando com uma abordagem de campo, que era muito mais um rolê de engenharia. Então aqui, eu nem sei, velho, eu tenho, sei lá, um degrau, vamos pegar aqui, sei lá, uma simulação típica. Isso aqui tem tanto tempo que eu não abro, velho, que eu nem sei o que eu posso esperar. Deixa eu ver se tem algum gráfico legal aqui. Pressão, tá, tem gráfico de velocidade. Então, tech, vou abrir um techplot logo. vel3.out. Então aqui eu tenho uma simulação de um escoamento num degrau, usando elementos finitos, aqui é uma malha de cálculo, né? E aqui eu falo de campo, eu tenho um campo de massa específica, porque aqui embaixo esse degrau está aquecido, eu tenho um campo de temperatura, né? Se eu dou um zoom aqui e pego localmente uma sonda para ver a temperatura em cada ponto, ó, aqui eu vou ter temperatura, tudo está adimensional, então isso aqui não é Kelvin não, isso aqui está em outra escala, assim, né? É um percentual da temperatura mais quente e tal, enfim, né? Em cada ponto aqui eu tenho uma velocidade, uma temperatura, e eu posso fazer um mapeamento das minhas grandezas usando a abordagem de campo. Aqui eu teria um campo de velocidade, perdão. Deixa eu tirar um zoom out. Um campo de velocidade. Eu poderia traçar aqui, velho, linhas de corrente, né, para ver essa região de recirculação que se forma aqui embaixo.
olhar detalhes dessa região. Em alguns contextos, a gente tem uma segunda região aqui embaixo, olha que legal, que se forma aqui, uma região secundária, que é super difícil de você capturar numericamente, alguns modelos. Então aqui eu estava interessado numa abordagem de campo para investigar a natureza do meu escoamento em torno de uma superfície de engenharia, de um degrau, por exemplo, entender como que eu gero o descolamento de camada limite, como que isso muda as taxas de troca de calor ali dentro. E aqui, dane-se partícula, é uma abordagem de campo, euleriana, né, que atende a um interesse investigativo de um fenômeno da mecânica dos fluidos, mas seguindo uma outra abordagem. E aí, galera, o grande rolê que complica muito a vida do aluno de mecânica dos fluidos, do cientista, é o seguinte, velho. Deixa eu voltar aqui no meu quadro. A grande problemática é que as leis da física, elas geralmente são assim enunciadas, elas são pensadas, elas são apresentadas sempre em termos de partícula. Newton, quando formulou a segunda lei, não estava falando de campo, estava falando de corpos materiais. E falou, bom, para que eu mude a quantidade de movimento de um corpo material, tenho que aplicar sobre ele uma força. Né? A termodinâmica, a primeira lei, ela também se aplica a um pedaço de matéria. Ele fala, bom, a variação de energia com relação ao tempo de uma porção de matéria nesse universo físico observável é igual à diferença, né, ou balanço líquido entre as taxas de calor e trabalho que esse pedaço de matéria, que eu vou chamar de sistema, troca com a sua vizinhança. O princípio da conservação da massa, ele se aplica a uma porção de matéria e fala que essa porção de matéria, né, não pode ter sua massa variando ao longo do tempo, se for uma porção de matéria de identidade fixa, que eu chamo de sistema. Então todas as leis da física que eu conheço, e eu vou ter que utilizar as leis da física para descrever o movimento de um fluido, elas são enunciadas em termos de corpos materiais. E eu já vi que a quantidade de corpos materiais que existem dentro de uma região que eu chamo de fluido e que escoa é gigantesca. E que isso é uma coisa que me dificulta a descrição desse movimento. Então vai ser conveniente eu usar uma abordagem de campo. Então, pessoal, o grande fator que complica a mecânica dos fluidos, em termos até mesmo assim matemático, é essa tentativa constante de descrever fenômenos físicos que têm uma natureza lagrangiana, uma natureza material, uma natureza de partícula, em termos de uma linguagem euleriana, uma linguagem de campo. Essa é a grande dificuldade, né? Esse é o grande rolê. E aí eu queria apresentar para vocês a definição que a gente fez num curso que eu ministrei ano passado, eu e os alunos, daquilo que chamamos de campo. Então, antes da gente investigar em maiores detalhes isso, eu queria aqui definir rapidamente campo com vocês. Essa definição é a definição dos alunos do curso de tópicos especiais em Mecânica dos Fluidos, que eu ministrei no segundo semestre de 2019, no mundo pré-pandemia. Eu levei os alunos um dia, né, para baixo de uma árvore, estava um dia muito quente no SG9. Eu falei, galera, não tô afim de ficar aqui em sala de aula, esse ambiente é um ambiente muito bad vibes. Vamos lá para fora, sentar embaixo de uma árvore e vamos definir conceitos, vamos definir o que é campo, o que é energia, o que é espaço, o que é tempo, o que é contínuo. Estava num dia muito filosófico e propus essa dinâmica. E olha o que esses alunos escreveram, né, para definir campo. Fala o seguinte: campo é uma região bem delimitada em um espaço, num dado intervalo de tempo, onde os efeitos de um dado fenômeno a ser estudado são relevantes. E qualquer coisa externa ao mesmo é ignorada. Então eu vou definir uma região do espaço onde fenômenos acontecem e eu quero estudar naquela região aquele fenômeno. Longe daquela região eu vou ignorar. Né? É um conceito normalmente empregado quando se torna difícil rastrear
pontualmente todas as partes que compõem o objeto de estudo. Lembra que eu falei que tem partícula demais para eu poder rastrear? Vou usar um campo no lugar disso? Né? Quando isso acontece, tem muita partícula, o que eu faço? Ao invés disso, aplicamos a hipótese do contínuo para lidar com a descrição do comportamento de grandezas físicas médias resultantes da dinâmica subcontínua responsável por este comportamento macro observável. Vamos pôr assim. O campo é muitas vezes interpretado como uma força por unidade de carga. Campo magnético é isso, força magnética por unidade de carga. Campo elétrico, força por unidade de carga. Campo gravitacional, força por unidade de carga. Só que no caso da gravidade, a carga é a massa. Então você pega assim, força, né, mg por massa, m, vai ter g, que é a aceleração de um campo gravitacional. Então essa ideia de campo como força por carga, ela se aplica também no nosso contexto. Vírgula. Onde a carga seria a matéria localizada em um dado ponto do espaço, que, sob a ação de uma força, sob a ação de um campo, experiencia, não sei como é que escreve isso aqui, não sei como é que faz essa palavra, enfim, uma força. Estou com o filho, está errado, mas é isso. De forma mais abstrata, e quanto mais abstrato para mim, melhor, porque eu sou um cara que curte uma abstração, o campo é o meio onde se manifesta a causa. Ou seja, campo não existe, é uma abstração que a gente inventa para poder descrever uma coisa que é muito complexa para a nossa mente lidar com. Então, dito isso, eu queria passar para casa alguns vídeos para vocês, né, assistirem para a próxima aula, assim, para meditarem sobre. O primeiro deles é esse daqui. Deixa eu pegar uma imagem. Então, para assistir em casa. Para assistir em casa. 2 videozinhos. Primeiro, esse daqui, notação inicial, está no meu canal, pesquisem. Nesse vídeo eu vou falar sobre a ideia de campo, vou falar sobre campos escalares, campos vetoriais, campos tensoriais, já vou mostrar algumas definições matemáticas, algébricas, que são úteis para a gente poder lidar com mecânica dos fluidos. E o outro vídeo, esse aqui, que fala sobre derivada material. Deixa eu diminuir minha cara aqui. Eu tô muito chique, né, com essas thumbnails e tal. Quem faz pra mim isso aqui é minha irmã. Minha irmã que fala, tira uma foto assim e me manda, que eu vou fazer pra você uma thumbnail. Eu falo, valeu, maninha. E ela que faz, assim, e monta. Não sou eu que faço isso aqui, não. Eu não tenho essa habilidade toda, não. Eu tenho colaboradores não remunerados que me ajudam a embelezar o meu canal. No caso, a minha irmãzinha, fofa, linda, artista, né? Bom, nesse vídeo aqui então eu vou falar mais sobre campos. Então assim, a ideia central aqui é falar sobre campos escalares, vetoriais e tensoriais. Uma vantagem, velho, de você ter já um canal no YouTube com vários vídeos gravados é porque assim, você pode pedir para os alunos verem em casa e aí você pode assim organizar o seu curso para ele não ficar também muito enfadonho, repetitivo, né? E ao mesmo tempo assim você pode ficar brisando sobre aquilo que naquele dia da aula você está mais a fim de falar sobre, porque você se livra dessa escravidão conteudista que é ter uma ementa. Tá no canal. Então agora eu posso ser livre para falar sobre o que eu quiser naquela aula específica. E nesse vídeo aqui, né, o que eu quero que vocês fiquem atentos é como que a gente vai usar esse conceito
da derivada material. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para ficar mais claro, então. Prestar atenção no seguinte. Prestar atenção na seguinte problemática. Como descrever a percepção daquilo que acontece com uma partícula material fluida em termos de variações dos campos. Deixa eu pensar melhor como formular essa pergunta. Em termos de variações dos campos nos quais essa partícula encontra-se submetida. Então, essa é a pergunta que eu quero que vocês prestem atenção desses vídeos. E aí, eu acredito que se vocês assistirem esses vídeos e entenderem eles, eu vou conseguir, a partir da aula que vem, usar essas ideias para começar a construir um entendimento da cinemática dos fluidos. E em seguida a gente vai entrar na parte de estática, dinâmica, forças, carregamentos, carregamento mecânico num ponto contínuo de fluido, enfim, vai conseguir prosseguir na construção da nossa ciência. Beleza, galera? Eu tô cansado já, eu vou parar agora a gravação, né? Então, galera do YouTube, é nóis, gratidão, até o próximo vídeo.